Olá, eu sou a acadêmica Bruna Morgan e vou dar início à apresentação do trabalho de Seminário Temático 3. A equipe é composta por mim, Bruna Morgan, e pelos colegas Juliane Freitas Salvan, Marcelo Henrique Pereira e Patrick Barcelos Teixeira. O nosso problema de pesquisa é: quais as ações adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde de São José para o enfrentamento ao Covid-19? Nosso objetivo geral, por sua vez, é analisar as ações efetivadas pela Secretaria Municipal de São José para o enfrentamento ao Covid. O objetivo geral, por sua vez, foi dividido nos seguintes objetivos específicos: estudar a gestão da saúde em tempos de pandemia, identificar as ações adotadas pela referida secretaria, avaliar algumas medidas a partir da análise SWOT e propor sugestões de aprimoramento a essas medidas. Eu vou falar um pouquinho sobre as razões que nos levaram a escolher a Secretaria Municipal de Saúde de São José. Um dos motivos foi o tamanho do município, que julgamos ser um município grande. O outro motivo foi o alto índice de pessoas infectadas pelo Covid-19 e, consequentemente, a Secretaria Municipal de Saúde de São José se viu obrigada a adotar diversas medidas para o enfrentamento a esse vírus. E, por fim, um dos integrantes do grupo reside em São José e os demais integrantes residem em cidades vizinhas. Vamos falar um pouquinho da caracterização do órgão público escolhido. A Secretaria Municipal de Saúde de São José, ela foi criada em 1985 através da Lei Municipal número 1599. Atualmente, a Secretaria conta com 1.318 servidores ativos. Deste quadro de servidores, podemos destacar 110 enfermeiros, 257 técnicos de enfermagem e 209 médicos. O município de São José ele possui 3 policlínicas nos bairros Campinas, Barreiros e Forquilinhas, uma unidade de pronto atendimento em Forquilinhas, que presta atendimento 24 horas à comunidade, e ainda 24 unidades básicas de saúde. Em razão do Covid e da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde de São José viu-se obrigada a adotar diversas medidas. Destacamos aqui algumas delas. A primeira medida empregada pela referida secretaria foi a criação do Gabinete de Gestão de Crise para o enfrentamento ao novo coronavírus, na data de 13 de março de 2020. Criou-se também um protocolo de atenção à saúde com a finalidade de orientar os profissionais da saúde a adotar medidas, a como se comportar e como atender melhor as pessoas que por algum motivo apresentassem sinais, né, e que procurassem as redes básicas de saúde. Criou-se também um centro de atendimento para o enfrentamento ao Covid-19. Esse centro de atendimento ele foi instalado junto ao CAT, ao Centro de Atendimento à Terceira Idade, na beira-mar de São José. No centro de atendimento há uma equipe multiprofissional, contando com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que prestam todo o atendimento necessário às pessoas que procuram o referido centro. Lá há também uma farmácia, contando com vários tipos de medicamento para que as pessoas saiam da consulta e já possam pegar esses medicamentos. Criou-se também um centro de monitoramento dos sintomáticos respiratórios. Há uma equipe de saúde que liga para as pessoas a partir desse centro de monitoramento para saber qual a situação, como estão os sintomas do Covid. Foi firmado também uma parceria com a Unimed da Grande Florianópolis para a instalação de uma plataforma chamada aplicativo Laura ou Sistema Laura. Esse aplicativo ele é direcionado às pessoas que possuem sintomas leves de Covid. As pessoas elas vão, através desse aplicativo, vão informando diariamente quais são os sintomas e, se esses sintomas, porventura, forem se agravando, esse próprio aplicativo ele informa a Secretaria Municipal de Saúde de São José. Os atendimentos odontológicos eles foram suspensos, exceto o atendimento de urgência. E como medidas informais, podemos citar também que foram disponibilizados medicamentos de uso contínuo por até 2 meses. Houve também o teste pezinho, que passou a ser realizado de maneira domiciliar para evitar que as pessoas se direcionassem até os centros de saúde.
Houve a divisão das equipes de saúde para o atendimento aos pacientes com suspeita de Covid. Nas unidades básicas de saúde foi dividido por andar ou por setor, as pessoas com sintomas e as pessoas sem sintomas que procuravam as unidades básicas de saúde por motivos diversos. De forma excepcional, também foi instalado a teleconsulta. Houve a capacitação dos profissionais que trabalham em enfrentamento ao Covid, com o pagamento também de horas extras a esses servidores de saúde. Aqui vale destacar que não houve a contratação de novos profissionais, tendo por base a discricionariedade da administração pública. O que ocorreu foi a convocação de servidores públicos da área da saúde em razão de determinação judicial. Esses servidores, em um primeiro momento, eles foram alocados às unidades básicas de saúde e depois, com a criação do centro de referência, esses servidores saíram das unidades básicas de saúde e começaram a atender nesse centro de referência. Houve também a implantação de uma central telefônica para tirar dúvidas e realizar agendamentos de imunização e a antecipação da campanha de vacinação contra o H1N1, com postos de vacinação na modalidade drive-thru. Houve ainda a criação do Fundo Emergencial de Combate à Covid e a aquisição de equipamentos e insumos, dentre eles testes rápidos e o PCR. Por fim, diversas normas, sobretudo decretos, foram publicados com medidas de distanciamento e isolamento social. Passo agora a palavra para o meu colega Juliano. Boa tarde, eu sou o Juliano e passarei então a falar acerca dos resultados e discussão envolvida na pesquisa realizada. A partir das medidas que foram apresentadas pela Bruna, nós procuramos realizar uma análise a partir da chamada perspectiva ou metodologia SWOT. Essa metodologia, ela consiste numa abreviatura de 4 palavras da língua inglesa, que são as palavras strengths, weaknesses, opportunities e threats, ou seja, uma análise baseada na metodologia SWOT, ela busca identificar os pontos positivos e negativos de uma organização que estão atrelados ao ambiente interno dessa organização e, ao mesmo tempo, identificar eventuais oportunidades e ameaças decorrentes do ambiente externo e, a partir disso, trazer, então, elementos para que o gestor possa tomar as melhores decisões. Partindo dessa análise, nós identificamos, então, como alguns dentre os pontos positivos possíveis de serem extraídos do ambiente interno do município de São José, a criação do Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19, nas dependências do Centro de Atenção à Terceira Idade, localizado na beira-mar de São José, que conta com uma equipe multiprofissional, como a Bruna já falou, é formada por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnico e outros profissionais da área de saúde, e também a criação da Central de Coleta RT-PCR, que tem por finalidade, como o próprio nome já indica, a coleta, né, de material e a realização de exames, quando existem casos suspeitos, né, e essa central ela se encontra instalada junto ao Centro Multiuso de São José, e ela tem como objetivo a realização da testagem dos casos suspeitos que são atendidos nas unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento e no centro de atendimento para enfrentamento à Covid-19 já mencionado. Essas medidas elas consistem em pontos positivos na medida em que permitem, né, o acompanhamento, a realização da testagem e, uma vez constatado, né, um eventual laudo positivo, que possa ser iniciado, então, o tratamento e a adoção de outras medidas necessárias para evitar uma maior disseminação da doença. Já em relação aos pontos negativos, o principal ponto negativo que nós identificamos dentre as medidas adotadas foi justamente a ausência de contratação de novos servidores para atuar na área de saúde, sendo que o município, então, buscou apenas deslocar profissionais já vinculados ao município, né, para trabalhar no centro de atendimento à Covid-19, mediante pagamento de horas extras. Né? Foi possível verificar que diversos outros municípios e também o estado de Santa Catarina realizaram contratações emergenciais de servidores para fazer enfrentamento da pandemia,
e nós avaliamos que isso, então, é um ponto negativo, porque em um momento de grande necessidade, né, o município não realizou a contratação de novos profissionais, e, além disso, o fato de deslocar profissionais já integrantes do quadro de servidores do município, pagando horas extras, pode contribuir para uma sobrecarga de trabalho, gerando situações de estresse, gerando situações que podem acarretar condições negativas do ponto de vista físico e psicológico. Então, no nosso trabalho escrito, nós até apontamos um estudo onde foi identificado em profissionais de um determinado hospital uma série de eventos relacionados à ansiedade, estresse, depressão, como decorrência do fato de estarem atuando no combate, no enfrentamento direto à pandemia. Então, logo, esse, na nossa visão, constitui um ponto negativo. Passando agora para a análise do ambiente externo, e assim falando das ameaças e oportunidades, a principal ameaça que nós identificamos foi o fato do município de São José estar localizado, né, na região aqui do estado de Santa Catarina, que apresenta aí o maior risco de contágio pelo coronavírus. Então, segundo os dados mais recentes, em 3 de novembro, o município de São José e todos os demais da região metropolitana de Florianópolis se encontrava em uma situação de risco potencial gravíssimo para a transmissão do Covid-19. Tá? Isso tem relação direta com o fato de estar localizado em uma região metropolitana, cidades onde há um intenso fluxo entre os habitantes por razões de trabalho, aonde também há a circulação de turistas, principalmente em eventos como feriados recentes que tivemos, e isso também relacionado a uma menor adesão da população às medidas restritivas, fator que nós podemos observar à medida que a pandemia foi evoluindo. Então, nos meses, a partir principalmente do mês de setembro, outubro, foi possível verificar uma menor adesão da população às medidas restritivas. Isso ficou muito claro por meio de notícias divulgadas na imprensa que informaram, né, a ocorrência de aglomerações em praias ou em eventos realizados em outros locais. Portanto, essas as principais ameaças que podem influenciar negativamente as medidas adotadas pelo município. E, por fim, como oportunidades, né, que nós conseguimos identificar dentro das medidas adotadas, nós apontamos a possibilidade de que, à medida em que haja, né, um arrefecimento da pandemia e que as atividades possam retornar à normalidade, o município ainda assim possa continuar adotando, de modo definitivo, determinadas iniciativas que foram desenvolvidas durante a pandemia, como, por exemplo, o sistema de monitoramento online, que a Bruna citou, que foi adotado em conjunto com a Unimed e que permite o monitoramento, o acompanhamento de pacientes com sintomas leves. Essa é uma ferramenta que, mesmo após, né, o término, né, o arrefecimento da pandemia, ela pode continuar sendo utilizada, inclusive para acompanhamento de pessoas que acabem sofrendo de outras doenças, de outras infecções, o que permitiria evitar, muitas vezes, deslocamentos desnecessários até os postos de saúde e outras unidades do município. E a mesma coisa se aplica também aos recursos e plataformas tecnológicas, aos quais o município recorreu durante a pandemia para a realização de reuniões de trabalho, para a realização de aulas da rede de ensino. É evidente que tais instrumentos eles poderão continuar sendo utilizados mesmo após o retorno das atividades presenciais de forma complementar. Então, nós citamos no trabalho escrito notícias que demonstram que a questão do home office, a questão do ensino à distância, ela veio para ficar. Claro que não vai substituir a realização das atividades presenciais, mas poderá ser utilizada de modo complementar, trazendo inúmeros benefícios, evitando deslocamentos necessários e até mesmo gerando redução de custos para os órgãos públicos. Eu passo então a palavra agora para o Patrick, que vai fazer a relação entre as medidas aqui citadas relacionadas ao ambiente interno e ao ambiente externo do município.
Olá, eu sou o Patrick e dando prosseguimento às análises que o colega Julian fez recentemente, eu vou vou expor o cruzamento, né, de informações, né, da matriz SWOT que foi feito pelo grupo, né. Em suma, após a identificação das medidas adotadas pelo município de São José para o enfrentamento ao Covid-19 e digamos, a alocação dessas medidas, né, distribuídas entre as forças e fraquezas, né, no âmbito dos fatores internos e entre oportunidades e ameaças, né, no âmbito dos fatores externos, o nosso grupo ele realizou o cruzamento, né, dessas medidas devidamente alocadas entre forças e fraquezas e oportunidades e ameaças, a fim de traçar estratégias, né, que podem ser implementadas pelo município com vistas a oportunizar, né, com que as forças e as fraquezas e as oportunidades e as ameaças possam ser integradas e possam ser utilizadas, né, de maneira positiva pelo município, né. Em suma, o que foi realizado foi o cruzamento, né, das principais medidas identificadas, né, como forças, né, foram cruzadas, né, com as principais medidas identificadas como oportunidades, e também foi feito esse cruzamento com as oportunidades e fraquezas, com as ameaças e forças, e com as fraquezas e com as ameaças identificadas. Em suma, essas quatro ligações elas vão gerar as estratégias ofensivas, né, as estratégias confrontativas, as estratégias defensivas e as estratégias de reforço, né, que o município pode adotar. Então, entrando especificamente, né, nos pontos que foram identificados, né, no nosso caso em concreto, nós efetivamos o cruzamento das duas principais forças identificadas, né, que foi a criação do Centro de Atendimento à Covid-19 e a criação da Central de Coleta RT-PCR, com as oportunidades, né, que são a incorporação definitiva das iniciativas na área de tecnologia da informação e a aquisição de conhecimento e experiência, e a partir desse cruzamento foi possível traçar uma estratégia SO, né, que é uma estratégia ofensiva, né, que foi a criação de centros de atendimento com iniciativas de TI ou incorporação aos centros já criados, né, ou seja, cruzando essas duas principais forças identificadas com as duas principais oportunidades identificadas, essa estratégia ofensiva, ela é aquela, digamos, que se utiliza dos principais pontos, né, e aspectos positivos identificados, né, que são as forças e as oportunidades. E a partir daí, né, essa estratégia ofensiva, no nosso caso concreto, ela visa, né, a criação de centros de atendimento que utilizem a TI como a sua ferramenta básica, como a sua ferramenta principal para aumentar o seu atendimento, né, e aumentar a margem de satisfação dos seus usuários, né. Já do cruzamento, né, das forças, né, com as ameaças, nós podemos extrair daí uma estratégia confrontativa, né. As forças, né, que foram cruzadas, né, foram a criação de centros de atendimento à Covid, como eu já falei, e a criação da central de coleta, né. E as ameaças foram a localização geográfica do município de São José, né, que ela se concentra na região da Grande Florianópolis, né, uma região que teve um alto índice, né, tanto de casos quanto de mortes, né, devido à Covid-19, e atualmente nessa semana, né, a única região do estado, né, que ainda, né, se encontra, né, em bandeira vermelha, né, e o fato da menor adesão da população às restrições sanitárias, né. Então, essa grande dificuldade, essa grande restrição, né, dos moradores, daqueles que circulam a região, né, que foi identificado como ameaça, também foi cruzada, né, com as forças identificadas. E, no nosso caso concreto, o cruzamento dessas forças e dessas ameaças, né,
resultou em uma estratégia ST, em uma estratégia confrontativa, que é aumentar a capacidade, né, de atendimento das centrais já criadas, né? Ou seja, nós temos duas forças, né, que são pontos positivos identificados, né, dentro dos nossos internos, e do cruzamento, né, com as ameaças, né, identificadas nesse ambiente externo, é possível traçar esta estratégia confrontativa, né, que, como o próprio nome diz, ela confronta, né, as forças com as ameaças, né, e a partir dessa simbiose, né, de aspectos positivos e negativos, internos e externos, é possível traçar essa estratégia, né, que é a do aumento, né, da capacidade de centrais de atendimento já criadas, né, utilizando, né, desses aspectos positivos, dessas forças, para tentar suprir, de alguma maneira, né, ou mitigar as ameaças identificadas, né. Seguindo aí no nosso cruzamento, né, das informações da matriz SWOT, nós também efetuamos o cruzamento das fraquezas com as oportunidades, né. Esse cruzamento, ele propicia, né, o cruzamento, né, desses aspectos negativos identificados, né, no ambiente externo com os aspectos positivos identificados no ambiente externo, né? E a partir daí é possível se traçar, né, uma estratégia de reforço, né? Essa estratégia de reforço, né, ela visa, apesar, né, da identificação dessas fraquezas, né, no âmbito interno, como foram possíveis, né, identificar oportunidades, né, essa estratégia de reforço ela visa justamente isso, né, apesar das fraquezas, buscar identificar aspectos positivos, né, que possam ser utilizados, né, pelas oportunidades, né, que foram identificadas, né. E a nossa estratégia de reforço, né, que foi confeccionada pelo grupo, foi no sentido de utilizar a TI e todos os seus mecanismos e ferramentas, né, para mitigação, né, da falta de contratação de servidores. Haja vista, né, que as principais fraquezas, né, ressaltadas pelo grupo, né, foram a falta de contratação, né, de novos servidores na área da saúde, né, e o consequente aumento, né, de carga horária, né, dos servidores já integrantes aí do quadro de pessoal, né, do município de São José, especificamente na área da saúde, né, em conjunto com as oportunidades, né, que foram a incorporação definitiva, né, de iniciativas na área de TI e a aquisição de conhecimento e experiência. Então, em suma, né, essa estratégia de reforço, né, ela visa se utilizar das ferramentas de TI, né, dos mecanismos de TI, que foram oportunidades identificadas pelo grupo, que foram bem utilizadas, né, da Secretaria Municipal de Saúde de São José, com vistas a mitigar, né, esse aspecto negativo interno, né, identificado também, que foi a carência, né, a falta, né, de contratação de novos servidores na área da saúde e o respectivo aumento da carga horária desses servidores, né. E como última estratégia, né, que foi possível ser confeccionada e traçada a partir desse cruzamento, né, de fatores internos e externos, né, está a confecção, né, de uma estratégia defensiva, né, que é uma das estratégias, né, que exige maior atenção e cautela, né, pois ela ela cruza, né, para ser possível a sua confecção, as fraquezas com as ameaças, né? As fraquezas, os pontos internos, né, identificados, né, dentro ali dos fatores, né, do ambiente interno, com as ameaças, né, identificadas aí no ambiente externo, né? Então, só para a gente ressaltar e relembrar brevemente, né, fraquezas identificadas, falta de contratação de novos servidores da área da saúde, com o respectivo aumento da carga horária desses servidores. Ameaças, né, no ambiente externo, a localização geográfica do município de São José e a menor adesão da população às restrições, né? E da junção desse cruzamento, né, de ameaças e fraquezas, a nossa estratégia defensiva, ela é a da mitigação da carência de servidores, né, com os meios cabíveis e buscar o aumento da adesão à população às restrições sanitárias, né, impostas pelas autoridades, né? Ou seja, né, da união entre fraquezas e ameaças, né, que juntam os aspectos negativos, né, tanto do ambiente externo, né, quanto do ambiente interno, né, se faz necessária, né, essa estratégia defensiva, né, que é uma estratégia um pouco mais cautelosa, né,
e que tem como sua principal função, né, a mitigação de danos maiores, né, a mitigação de que as fraquezas e as ameaças elas não causem, né, nenhum tipo de dano maior do que aqueles, né, que já foram encontrados, né, e aí na junção dessas fraquezas internas e das ameaças externas, né, são necessárias, né, a adoção, né, de medidas defensivas, né, de proteção e de diminuição, né, dos impactos, né. Então, dando sequência, no próximo slide, fazendo a interpretação final, né, e acerca, né, dos resultados, né, do cruzamento das medidas identificadas, né, foi possível, né, se confeccionar e se traçar, né, do cruzamento das forças e oportunidades, né, uma estratégia SO, né, que é uma estratégia ofensiva, né, do cruzamento das fraquezas e oportunidades, né, foi possível se traçar uma estratégia WO, né, que foi uma estratégia de reforço, né, do cruzamento, né, das forças e ameaças, né, foi possível se traçar uma estratégia ST, que é uma estratégia confrontativa, como nós vimos, e do cruzamento das fraquezas e ameaças foi possível se traçar uma estratégia WT, né, que é uma estratégia defensiva, né? Então, fazendo um resumo, né, foi possível se verificar, né, que foi, né, foi possível a identificação, né, de pontos fortes e fracos, né, tanto no âmbitos internos, né, quanto no âmbito externo, né, as forças e fraquezas, bem como foi possível a identificação, né, de ameaças e oportunidades, né, naquilo que tange aos fatores externos, né. E além disso, né, além da observação, né, quanto aos aspectos ambientais, né, que já foram ressaltados, né, foi possível, né, analisar e avaliar, né, esses dados brutos obtidos, né, a partir da análise SWOT, né, e com o devido cruzamento, né, dos fatores, né, e ambientes, né, interno e externo, foi possível traçar essas estratégias, né, que nós vimos agora há pouco, né, de acordo com cada uma das variáveis e com as medidas identificadas, né? Agora eu passo a palavra ao colega Marcelo Henrique, né, que vai falar um pouco sobre a metodologia e fará as considerações finais aí do nosso trabalho. Vemos que, a partir dos estudos e levantamento de informações realizados, sobretudo com a busca de informações da própria oficialidade da Prefeitura, nos seus sites e informações disponibilizadas, a Secretaria de Saúde de São José foi possível identificar 2 pontos fracos, também chamados de fraquezas institucionais no ambiente interno, que são a falta de contratação de novos servidores e o aumento da carga horária daqueles servidores que já atuavam na saúde. A medida, então, de concessão de horas extras para os servidores públicos, apesar de inicialmente representar uma vantagem pessoal para os servidores municipais, acabou sendo constatado como um fator de dificuldade ou uma fraqueza, porque o excesso de atividades ou de horas trabalhadas é capaz de desembocar em problemas de ordem física ou psicológica nos profissionais, inclusive, como demonstrado, o estresse decorrente do excesso de trabalho, quanto aqueles decorrentes da própria pandemia. Apresentamos, então, 7 sugestões para a Prefeitura Municipal de São José por sua Secretaria Municipal de Saúde. Primeiro, evitar a ampliação de cargas horárias dos servidores e adotar o procedimento de contratação temporária por necessidade excepcional de interesse público, conforme dispositivos constitucionais e legais, para o atendimento desta situação sazonal, que requer uma cobertura especializada de atendimento. Essa medida, que é de caráter provisório, pode, então, desembocar na questão de facilitar a dispensa dos servidores quando do término da pandemia. A segunda sugestão é o investimento no treinamento de todos os profissionais envolvidos, contemplando os estabelecimentos de saúde municipal, conforme descrito anteriormente, como as unidades de pronto atendimento, as unidades de terapia intensiva e os centros de saúde. A disponibilização de equipamentos de proteção individual, ou EPIs, é a terceira sugestão, em estrito cumprimento dos chamados protocolos técnicos estabelecidos pelas autoridades sanitárias. O quarto tópico de sugestão é a maior utilização tanto de ferramentas quanto de mecanismos de TI
para suprir eventuais carências de pessoal na administração pública, mitigando os eventuais problemas de prestação de serviços aos munícipes. O quinto ponto de sugestão é o investimento maciço na publicidade, seja pelos meios midiáticos e disponibilização de informações em espaços públicos, como cartazes e outdoors, como medidas simples para a prevenção e buscando a adesão da população. A sexta sugestão é a ampliação, nos prédios e espaços públicos, dos pontos de higienização de mãos, dispensadores de álcool em gel para asepsia e lixeiras com pedal. E também a sensibilização das entidades privadas que também disponibilizem esses equipamentos e produtos nas áreas comerciais e nos shoppings. A sétima e última sugestão é a realocação de recursos públicos de áreas que, em razão da pandemia, estejam com restrições de atividades presenciais e, portanto, com redução das atividades desenvolvidas, como, por exemplo, a Fundação Municipal de São José, a Faculdade Municipal de São José, as fundações municipais de cultura, turismo, esporte e lazer, de educação e do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, por meio de alterações orçamentárias de decretos executivos, destinando, então, parte das verbas que inicialmente foram alocadas para essas funções ou órgãos para o enfrentamento específico da pandemia, como fez o próprio Poder Legislativo de São José. A metodologia de pesquisa é caracterizada por 3 pontos. O primeiro, a própria caracterização da pesquisa, como uma pesquisa qualitativa e que utiliza o método hipotético-dedutivo, haja vista que consistiu na investigação de instituições, profissões, indivíduos, condições, grupos ou comunidades, com a intenção, então, de generalizar os resultados encontrados através desta pesquisa. O delineamento do trabalho ou da pesquisa foi adotada a modalidade de estudo de caso e, de maneira secundária, para fins de constituição do corpus de dados, para a análise técnica, foram utilizados traços de pesquisa documental. Quanto ao estudo de caso, a pesquisa focou e priorizou em interpretar a conjuntura onde a situação encontrava-se inserida, isto é, o município de São José, em Santa Catarina. Já quanto às técnicas e instrumentos de coleta de dados e análise desses dados, através da Constituição foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e a revisão de literatura, por meio do acesso, consulta e leitura crítica de artigos científicos, livros e sítios da Rede Mundial de Computadores. Complementarmente, o levantamento também ocorreu por meio das notícias divulgadas tanto pelo município como por informações obtidas por e-mail do setor de recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde e do gabinete da própria Secretária Municipal de Saúde. Chegamos, então, ao fechamento do nosso trabalho com as considerações finais da nossa equipe. O presente estudo teve, então, o objetivo de analisar a adoção de ações e medidas públicas por parte da Secretaria Municipal de São José, em Santa Catarina, para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Buscou-se, então, inicialmente, a normatização aplicável, com ênfase nos dispositivos legais pertinentes e a alteração desses procedimentos administrativos e técnicos correlacionados aos serviços públicos de saúde. Em primeiro plano, foi procedido o levantamento da estrutura municipal organizacional da área de saúde, incluindo-se as instalações e os servidores públicos. Na sequência, listaram-se as medidas e ações formais e informais adotadas pelo mencionado órgão público em função da pandemia, alcançando ainda a atuação dos servidores públicos vinculados à pasta pertinente. O trabalho ainda contemplou os impactos em relação à população municipal, afetada tanto pela pandemia quanto pela nova rotina de procedimentos, sejam os de prevenção e os de combate e tratamento das enfermidades dela decorrentes. Como escopo da atividade desenvolvida, foi realizada, então, a apreciação crítica de 4 das medidas adotadas pela municipalidade, a fim de aferir e avaliar o impacto das mesmas na sociedade, com base na análise SWOT, ou seja, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, com a escolha de uma medida para cada variável, o que permitiu, assim, uma análise circunstanciada das ações governamentais e a conclusão das 4 análises e avaliações realizadas com o cruzamento de dados da análise SWOT. Foi possível, então, apresentar os resultados de crescimento, desenvolvimento, manutenção e sobrevivência que o órgão público municipal em estudo está enfrentando e também enfrentará no futuro próximo.
Por fim, apresentamos sugestões viáveis em número de 7 para o aprimoramento das medidas já adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde de São José. Os estudos realizados, por fim, puderam aquilatar a validade de procedimentos e avaliações públicas da saúde, podendo concluir que os mesmos vêm alcançando resultados bastante satisfatórios, permitindo, então, ao poder público enfrentar a pandemia com efetividade. Salienta-se outro sim, que este estudo poderá servir como inspiração para futuros trabalhos acadêmicos, levando, por conseguinte, ao aperfeiçoamento tanto dos procedimentos estatais quanto dos métodos científicos de aferição de resultados. Listam-se a seguir as referências utilizadas nesse trabalho, tendo como ênfase literatura especializada, consulta a revistas científicas, a sites onde estão as notícias gerais e também as notícias do próprio órgão, a Prefeitura Municipal de São José, e também outras bibliografias, como as normas que foram adotadas nesse período de pandemia. Ao final, deixaremos o link da apresentação do nosso trabalho. Muito obrigado.